Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro CharaCast, onde adolescentes com menos de 2 anos de estudo falam sobre qualquer merda. E hoje, nós falaremos um pouco sobre metafísica. E eu estou, e hoje tenho aqui comigo o meu companheiro Delfinzinho. Salve, muito bem-vindos aí. E também junto de nós está o Valtric, vulgo Anarcocap. Salve. Então, Delfim, você poderia explicar um pouco pra galera aí qual que vai ser o tema da nossa conversa de hoje? Certo. Então, o tema da conversa de hoje vai ser metafísica, que seria justamente a área da filosofia que trataria do ser enquanto ser. Esse termo ele vai surgir com Andrônico de Rhodes, quando ele, organizando as obras de Aristóteles, coloca as 14 obras com esse tema como posteriores às obras de física. E acabou também que calhou, né, esse termo metafísica depois, além da física. Em relação ao significado de fato de metafísica, a primeira instância a gente teria a metafísica, que seria justamente o que ultrapassa a física, o que ultrapassa o âmbito físico. Mas isso não significa que é um estudo puramente de coisas como espíritos ou algo assim, mas sim ultrapassa no sentido de que ultrapassa o âmbito de estudo imanente empírico. Então, a metafísica, além de estudar o imanente, ela também estuda o transcendente. Mas então, o termo não é simplesmente um ultrapassamento literal, né? No sentido de que não se estuda e ignora a física. Em relação ao objeto próprio de estudo, a metafísica ela estuda justamente o ser enquanto ser, ou seja, o ser tomado em sua universalidade, tomado em toda a sua acepção. E isso se esclarece quando a gente diz como as outras ciências elas não tomam o ser em toda a sua extensão, mas sim uma extensão restrita de toda a vastidão do ser. Como, por exemplo, você tem a matemática, que ela vai tratar o ser em suas relações quantitativas, você tem a física, que vai tratar do ser enquanto ser móvel, enquanto ente móvel, e assim e assim vai indo. Então, a metafísica, ela não tratando do ser em seus aspectos particulares, em seções, em zonas particulares do ser, ela vai tratar dele em seu aspecto mais geral. Portanto, principalmente esse é o objeto dela. Como temas que envolvem essa ciência, a gente teria coisas como o início do mundo, a constituição dos seres, o fim, né, o tempo tomado em toda a sua grandeza, né, em seu aspecto mais universal e não o tempo simplesmente da física e coisas do tipo. Na, São áreas que entram na metafísica. Mas a metafísica, quando se fala de fato metafísica, se entende sobretudo o estudo do ser enquanto ser. Bem, a metafísica ela é uma ciência muito antiga. Ela existe Ela existe desde a Grécia até antes, tem estudos, por exemplo, hindus que envolvem essa metafísica, etc. Só Desde que os a pré-socráticos, metafísica, né? sim, sim. Então a metafísica aqui no Ocidente vai ter esse um grande embate, um dos embates mais famosos dela, justamente com Parmênides e Heráclito, pois Parmênides ele vai afirmar a imobilidade e imutabilidade absoluta do ser, enquanto Heráclito ele vai afirmar uma mutabilidade absoluta. Então, nesse grande combate vai surgir filósofos tal como Platão, Aristóteles, que vão deixar uma grande contribuição para o futuro da metafísica. Você vai ter depois a escolástica e filósofos desse tipo. Bem, o argumento de Parmênides para afirmar essa imutabilidade absoluta do ser consiste basicamente no princípio de não contradição, tal como foi formulado por ele, que é basicamente o seguinte: ele vai dizer que o ser é e o não ser não é. Então, não tem como o ser provir
de algo, porque o ser não pode provir do não ser, uma vez que o não ser não é. Então, se o ser provém, se há um ser que vem a ser, ele teria que provir do não ser, o que é impossível. Portanto, não há devir, não há mutabilidade, não há movimento algum para Parmênides. Assim como também não há diversidade, pois se existem dois seres diferentes, existe algo que os distingue. No entanto, o que é diferente do ser não é outra coisa que o não ser. Então é impossível que haja uma diferenciação entre os seres. Então, o ser basicamente seria uma esfera imutável, eterna e perfeita para Parmênides. Já em contraponto, o Heráclito ele vai defender exatamente o oposto. O Heráclito vai acabar negando o ser para afirmar o devir. Ele vai negar a unidade para afirmar a multiplicidade. Então ele vai dizer que o ser ele não é estático, tal como Parmênides disse, mas sim está em completa mutabilidade. Há uma mutabilidade absoluta, há um eterno devir que permeia a realidade. E para ele, então, o princípio de contradição, para ele e seus seguidores, nada mais seria que uma forma da inteligência estabilizar esse grande devir para poder realizar suas inferências e afins. Então, para ele, o princípio de não contradição nada mais seria que uma mera lei do pensamento, enquanto que, para Parmênides, o que é ilusório não é a não contradição, mas sim a própria mutabilidade que permeia os nossos sentidos. Então, a gente vai ter esse grande embate aí na época grega. Bem, posteriormente a isso, existiram principalmente dois filósofos que buscaram uma sintetização dos dois pensamentos. O primeiro deles foi Platão. Não sei se vocês conhecem. É, O cara é meio Pla- underground aí. Meio meio underground, underground, Platão. não sei se vocês conhecem, não. Platão, ele vai dizer basicamente o seguinte em relação a esse conflito. Ele vai dizer que, de fato, o mundo dos sentidos é o mundo da mutabilidade, contudo, ele não aceita uma mutabilidade absoluta. Ele diz que, além da mutabilidade, há uma, há uma imutabilidade, há algo estático, algo eterno, que ele vai chamar de forma, seriam as ideias que todas as coisas no mundo sensível participariam, todas as coisas no mundo sensível imitariam essas ideias eternas e imutáveis. Então Platão ele aceita que dos sentidos, da contingência dos sentidos, não se obtém de fato uma ciência e tampouco uma imutabilidade e perfeição, mas sim ele aceita que há tal imutabilidade e perfeição nesse outro mundo, no mundo das ideias. Bem, existem diversas interpretações no que diz respeito a esse mundo das ideias. Você vai ter, por exemplo, Aristóteles, que afirma que esse mundo das ideias para Platão consistiria em formas subsistentes por si mesmas, enquanto outras interpretações vão dizer que essas formas subsistem na verdade do ser. No entanto, aí já entraria em outros detalhes que fogem da questão principal. Mas basicamente vai ser essa a conciliação de Platão em meio a esse problema. Agora, indo para Aristóteles, aluno de Platão, você vai ter uma conciliação tanto quanto diversa, tanto quanto distinta dessa de Platão. Porque Aristóteles ele não vai dizer que existe um mundo das ideias. Ele vai dizer que, na verdade, a mutabilidade ela é explicada por conta da divisão que ele realiza na realidade de ato e potência. O que seria isso? Basicamente seria uma determinada realidade e sua indeterminação. A potência pode ser concebida como um meio termo entre o não ser e o ser determinado. Então, a potência ela consiste em uma realidade indeterminada que se funda no ser determinado. Seria a aptidão para receber ou realizar perfeições. Então, Aristóteles, dessa maneira, concilia tanto a mutabilidade de Parmênides, na verdade, a mutabilidade de Heráclito, e a imutabilidade de Parmênides. Porque ele vai dizer que o devir, que o ser concreto realizado,
não provendo ser realizado, mas provendo ser em potência. Portanto, se você afirma a mutabilidade tal como fez Heráclito, você não precisa necessariamente excluir a imutabilidade e excluir o uno e o ser. Então, Aristóteles, dessa maneira, concilia o uno, que seria justamente a teoria parmediana, com o múltiplo, que seria relativo à teoria de Parmênides. E, basicamente, essa divisão Heráclito, do né? ato... sim, exato. E essa divisão aristotélica do ato e da potência consiste basicamente no cerne e no coração da filosofia aristotélica, porque se baseando nisso, Aristóteles ele desenvolve todo um sistema filosófico e metafísico. A gente teria, em relação aos seres, o que Aristóteles vai chamar de quatro causas, em relação à formação das substâncias. Você tem a causa material, que seria o de que uma coisa é feita, ou de que o ser é feito, seria o que recebe a forma. Você teria a causa formal, que é justamente essa forma que é recebida na matéria, seria o esquema que determina o ser como uma coisa e não outra, o que determina a razão essencial do ser. Então, por exemplo, a essência racional e animal determinam a forma humana, porque é ela que define o humano como humano e não alguma outra coisa. E assim vai indo. E também teriam as outras duas causas, né, que seriam extrínsecas nesse caso, porque essas duas são intrínsecas, fazem parte da constituição intrínseca do ser. As outras duas seriam justamente a causa eficiente, ou seja, o agente que informa a matéria, tal como o escultor que realiza uma escultura que informa uma determinada matéria com a forma da escultura. E também a causa final, que é justamente o fim para o qual tende a causa eficiente, o que a causa eficiente está visando. Então, por exemplo, você tem o homem que realiza uma estátua com o fim de dispor essa estátua. Esse fim seria justamente a causa final da ação dele e da estátua. Então, essas basicamente são as quatro causas que Aristóteles ele elenca em relação à formação das substâncias e afins. Bem, outra coisa também muito importante em relação à filosofia aristotélica seria o princípio dele de movimento e a própria definição de movimento que Aristóteles ele realiza. Para Aristóteles, o movimento ele consiste na transição da potência ao ato. Então, o movimento para Aristóteles não é simplesmente o movimento local, ou seja, o deslocamento de um corpo de um ponto ao outro, mas o movimento ele abrange diversas categorias de movimento, seja quantitativa ou qualitativa. Como, por exemplo, você tem um movimento. Oi? Você pode tomar, para não confundir, né, na hora que você for falar, você pode tomar aqui o movimento como no sentido de mutação, né? Toda mutação no sentido aristotélico é movimento. Sim, sim, é diferente da Sim, definição de movimento na física, Na né? física, exatamente. Na física o sim. movimento ele é meramente movimento local, né? E essa definição da física é usualmente, como posso dizer, usualmente usada, literalmente, assim, pelas pessoas em geral, né? Quando a gente pensa em movimento, pensam numa transição de locais, né? Do ponto A para o ponto B, mas na época do Aristóteles, movimento era tomado como toda e qualquer forma de mudança, não só uma mudança de localidade, e sim uma mudança no sentido mais geral de mutação. Uhum. Por exemplo, você teria o movimento da própria geração dos seres. Então, quando um ser, ele, quando uma matéria é informada por outra forma que a que ela possui anteriormente, há uma espécie de movimento aí, que seria a geração desse novo ser e a corrupção do anterior. E aí vai, por aí vai. Tem a mudança qualitativa, né, o movimento qualitativo, que seria
a recepção de uma forma acidental. Então, por exemplo, quando você pega e pinta uma porta de azul, você está mudando a cor dela e, portanto, fazendo um movimento qualitativo, né, em relação à porta. Está atualizando uma potencialidade passiva da porta de receber a cor azul. E por aí vai. Então, é um conceito bem mais abrangente de movimento que Aristóteles ele realiza, né, essa definição. Outra coisa bastante importante em relação ao movimento é o princípio aristotélico de que tudo que se move é movido por outro. Porque, para Aristóteles, tudo que transita da potência ao ato transita por conta de um motor. Ou seja, todo movimento necessita de um motor anterior. Isso é bastante importante também quando a gente vai considerar as noções teológicas de Aristóteles, com coisas como o primeiro motor imóvel, tal como veremos. Bem, em relação em relação ao movimento ainda, como eu disse, existem diversos tipos. Bem, em relação aos tipos de movimento que Aristóteles elenca, ele vai dizer que existem 6 tipos de movimento, que seria a geração, ou seja, quando uma matéria recebe uma nova forma, por exemplo, quando um ser humano nasce, existiu uma certa matéria que foi informada com a alma humana, com a forma humana, então se gerou um novo ser, que seria justamente o ser humano, nesse caso. Você tem também a corrupção, que é quando a matéria deixa de ter uma forma para receber outra. Então, por exemplo, quando o humano morre, ele deixa de ter a forma humana para virar outra coisa. Por exemplo, simplesmente matéria, cadáver, outra coisa que não a forma humana. Então, aí é uma corrupção da substância do homem. Você tem aumento, que seria o movimento quantitativo. Então, por exemplo, quando uma árvore ela é pequena e depois cresce, nesse sentido, nessa razão de aumento consiste esse tipo de movimento. Assim como também a diminuição, que é exatamente o oposto, é uma mudança quantitativa de algo que tinha uma determinada extensão e depois possui uma extensão menor. Assim como também você Perdeu a tem. extensão. Oi? Perdeu a extensão, cara. Sim, Tem uma sim. forma de... Assim como você também tem a mutação, que seria justamente a mudança de acidentes, né? Como no caso da porta, que recebe uma cor diversa da que ela possuía, a cor branca, por exemplo. E você tem, por último, o movimento local, que esse é o movimento clássico mesmo, a transição, o deslocamento de um ser de um ponto a outro. Então, basicamente, esses são os tipos de movimento que Aristóteles elenca. Bem, ainda tratando da constituição dos seres, Aristóteles ele vai dizer que existe também, além da composição de ato e potência nos entes materiais, a composição de matéria e forma, que seria justamente a teoria do ilemorfismo de Aristóteles. Então, Aristóteles, diferentemente de Platão, que assume um mundo anterior à coisa, né? Assume um mundo imaterial das formas, o Aristóteles ele toma as formas como imanentes ao sujeito. Então, a forma entra na constituição intrínseca do ser. Então, por exemplo, lá intrinsecamente a forma do homem, todo homem. E não há um mundo das ideias no qual os homens participam para Aristóteles, mas sim a forma no sentido mais imanente mesmo. A forma, então, é esse princípio determinante que determina a essência do sujeito, enquanto que a matéria é justamente o que recebe, né? Seria a causa material, que eu já havia dito. Então, há essa composição também fundamental. E além dessa composição, nos seres vivos e nos seres em geral, há a composição de substância e acidente. O que seria isso? A substância é aquilo que suporta, é aquilo que é em si mesmo, enquanto que o acidente é o que é em outro. Ou seja, o acidente é na substância e não em si mesmo.
Como exemplo de substância, nós teríamos o próprio homem. O homem é uma substância que possui alguns acidentes, como, por exemplo, a cor de pele é um acidente do homem, porque não existe uma cor subsistente por si mesmo, não existe uma cor andando por aí. Existe algo que possui certa cor. E esse algo que possui é justamente a substância, o que sustenta todos os demais acidentes. Mais uma Ah, vez, é bom não confundir substância na metafísica com substância na química em geral. é Sim, exatamente, É o mesmo termo, mas ele tem significados diferentes. aham. exatamente. E a substância, ela é o que perdura também ante essas mutações acidentais. Muitos interpretam a substância, muitos interpretam que Aristóteles diz que a substância é imutável, mas na verdade a substância não é imutável, uma vez que o próprio acidente é a maneira de ser, são várias maneiras de ser mutáveis da substância. Então, a substância ela não é imutável, ela é o que perdura no sujeito, enquanto que o que é imutável seria a forma substancial, ou seja, a essência, o esquema que define rigidamente um ser como isso e não aquilo. Que caso se dê uma mutação nesse âmbito, há a mutação, a corrupção do ser. Então, quando há mudança da forma, o ser se corrompe. Oi? Eu queria fazer um complemento aqui e dizer que, por exemplo, no caso dos acidentes da substância, vale ressaltar que existe propriedades acidentais, os acidentes são aquelas propriedades que não estão, não perduram na substância, digamos assim, né? Por exemplo, você tem, deixa eu pensar num exemplo, você tem o homem negro ou branco, né? E o negro ou o branco, né, seriam propriedades acidentais do homem, na medida em que pode existir tantos homens que são brancos e outros negros, né? Ou pode existir homens baixos e homens altos, por exemplo. Eles são predicados, né, propriedades acidentais, porém há propriedades substanciais no homem, né, como a racionalidade. Você não pode ter a racionalidade enquanto si, né? Porque a racionalidade ela é uma propriedade de outra coisa, por exemplo. Porém, ela não é um acidente, ela é uma propriedade substancial do homem, né? Uhum. É isso. É, tipo, não é substancial e essencial ao homem ser branco, mas é essencial ao homem ser, ser detentor de uma natureza racional. Então, na medida em Sim, que sim. essa diferenciação se toma a primeira como acidente e essa segunda como algo essencial e intrínseco ao homem. Ou se o homem é médico, ou se ele é músico, essas propriedades são propriedades que não definem o homem, né? São acidentes, né? As propriedades Uhum. que não estão no homem enquanto homem, né? Mas sim no homem enquanto o ser mais universal, o conceito mais universal de homem, que se diz a todos os homens. E sim no homem enquanto os acidentes estão no homem enquanto os homens particulares ou os individuais, né, no caso. Já Sim, sim. isso que é o acidente, né? Já os predicados, propriedades substanciais, aquilo que diz respeito ao homem enquanto uma substância propriamente dita, né? Enquanto o homem Uhum. enquanto homem. Sim. Bem, Aristóteles aí também, ele vai dizer que existem coisas como o gênero e a espécie, né? Agora entrando um pouco na parte lógica, só que existe uma grande ligação da teoria lógica do Aristóteles com a teoria ontológica, que basicamente a espécie seria uma natureza comum a muitos indivíduos, enquanto o gênero seria uma natureza comum a muitas espécies. Então, o homem, por exemplo, a espécie dele é a espécie de homem, a espécie da humanidade, né? Você tem isso. Enquanto o gênero seria justamente o animal, porque não só o homem é animal, isso não é algo próprio do homem. Uma vez que existem muitos outros seres, muitas outras espécies que possuem esse mesmo gênero, como por exemplo, sei lá, leão, cachorro, etc. Todos esses compartilham um gênero comum, que é justamente essa animalidade, esse gênero de animal. Enquanto há uma diferença específica nos gêneros que constituem as diversas espécies, que vai dar justamente origem a cada uma, considerando mais especificamente. E além disso, Aristóteles ele elenca gêneros supremos. O que seriam isso? Seria justamente
os gêneros acima dos quais não há mais nenhum outro gênero, que basicamente divididos em dois grupos, nós teríamos os já comentados substância e acidente, pois existe um desses gêneros que sustenta todos os demais, que seria justamente a substância. Então, Aristóteles ele vai dizer que o ser se diz de muitos modos, porque um ser, por exemplo, a quantidade, ela se diz quantidade de uma substância, e não quantidade por si mesma. Assim como, por exemplo, a qualidade é uma qualidade da substância e não de outra coisa. Basicamente, entre os acidentes, nós teríamos a quantidade, a qualidade, a relação, o tempo, o lugar, a situação, a maneira de ser, a ação e a paixão, que seriam diversos acidentes que ocorrem a uma substância. Sempre essa ligação. Todos esses seres são seres na medida em que se dizem de um modo ou outro para a substância. E disso também já entraria a questão da analogia do ser, só que isso aí vai ser tratado mais posteriormente. E, além disso, nós teríamos o ser como superior a todos esses gêneros. Só que isso também é melhor deixar para depois, quando a gente falar dos escolásticos. Bem, e em relação a isso, agora voltando finalmente para o movimento, agora, depois de toda a explicação, voltando para o princípio que eu havia dito a respeito do movimento, que seria o princípio de que tudo que se move é movido por outro, Aristóteles ele vai chegar na conclusão que é necessário que entre todos esses motores exista um primeiro motor que em si não se mova, uma vez que, como tudo que se move é movido por outro, se não houvesse um primeiro dentre todos esses motores, o próprio movimento e a mutabilidade seriam impossíveis, pois o movimento não se justificaria nessa série de motores. Então, para Aristóteles, há um primeiro motor, que seria o que ele vai chamar de Deus, seria o Deus aristotélico, que seria ato puro, porque ele não tem nenhum movimento, ele não tem potencialidade em seu ser. E ele estaria movendo todos os outros motores, na medida em que são motores e se movem. No entanto, para Aristóteles, esse conceito de Deus é um tanto quanto diverso quando se considera a literatura cristã e afins, porque esse Deus, que é o primeiro motor, ele sequer conhece os indivíduos particulares e sequer conhece o mal e coisas do gênero. Uma vez que para Aristóteles esse primeiro motor conhecer tais coisas seria se rebaixar do seu estado de perfeição. Então Aristóteles ele vai dizer que esse primeiro motor imóvel é pensamento de pensamento, porque ele tem a mente mais perfeita de todas e por conseguinte de ter a mente mais perfeita de todas, ele possui o objeto de pensamento mais perfeito de todos. No entanto, o objeto de pensamento mais perfeito de todos não é outra coisa que seu próprio ser, não é outra coisa que ele mesmo. Então ele pensa unicamente a si próprio. Estaria estaria próximo de algumas concepções deístas que existem por aí. Então não seria um Deus que de fato ia intervir e realizar milagres e coisas do tipo, mas sim um Deus que sequer conhece o mundo material e pensa unicamente em si próprio. Apesar de haver, claro, interpretações diversas com relação a isso. No entanto, a interpretação mais tradicional do texto aristotélico é de fato de que esse motor imóvel pensaria unicamente em si mesmo e não no mundo material e terreno e etc. E Aristóteles, então, além disso, ele elenca vários outros moventes que são hierarquicamente inferiores a esse primeiro motor, para se explicar todo o movimento do cosmos, que posteriormente os escolásticos vão tomar como os anjos, por exemplo. Então, há toda essa questão, essa teologia no pensamento aristotélico, esse, esse estudo acerca do divino. Dentro Bem, do sistema aristotélico não existia uma providência divina também, não é, Elderfim? sim, sim. Deus estaria ali sustentando, só que nem
Nem Era iria se apenas, atentar só seria uma especificamente. conservação, não seria um movimento direto, não é? Sim, sim. Ele seria necessário para o mundo, então. Seria necessário para o movimento do mundo. Mas não ia, tal como Deus cristão, intervir O, diretamente afins. o Deus aristotélico, ele moveria os objetos conforme sua causa final, né? Já que o, o movimento, né, do, a causa final de todo ser seria o bem, né? E o sumo bem, né, para Aristóteles seria justamente Deus. E justamente porque se Deus ele é a máxima perfeição, se ele é o ser imóvel, o ser incorruptível, ele seria o sumo bem, a máxima perfeição. E como todo objeto tende ao bem, então todo objeto tende a Deus, ao Deus aristotélico. Então, Deus ele moveria todas as coisas como a causa final de tudo, né, e não como outra causa. Então, Sim. Deus não teria essa É, interação direta com a criação. uma coisa interessante é que Aristóteles ele faz uma analogia para explicar como que o primeiro motor imóvel move as coisas sem se mover. Ele diz que o primeiro motor imóvel move as coisas tal como o amado move o amante. Sim, Então, sim, sim. o primeiro motor imóvel ele move o mundo como causa final, assim como o Anarcocap disse. Ou como a E, saúde, ela move. Por exemplo, eu vou na academia porque eu quero ter a saúde, né? Eu quero ter saúde, por exemplo. Daí a saúde, ela me moveria nesse aspecto, né? Daí ela move enquanto causa final, né? E Deus moveria todos os objetos, e todas as substâncias que constituem o universo como sua causa final. Porque se você analisar, a causa final de todo ser é justamente o bem, né? Porém, conforme você vai se elevando numa hierarquia de bens, você chega no sumo bem, né? O bem enquanto bem, e o bem enquanto bem seria Deus. Então Deus ele move tudo como sua causa final. bem, agora passando para o período da escolástica, a gente vai perceber que há uma grande influência no pensamento escolástico de Aristóteles e outros como o próprio Platão, de modo que tenha surgido diversos grandes pensadores, como São Tomás, Francisco Soares Escotos e entre outros. Bem, em relação a São Tomás, ele pega bastante coisa de Aristóteles, como eu já havia mencionado. Então agora vamos entrar nessa questão da escolástica e etc. Então, o primeiro motor imóvel na concepção de São Tomás, obviamente, vai ser Deus, vai ser o Deus cristão. O Aquino ele continua, então, desenvolvendo esse pensamento grego e vai dizer que existe no ente, existe no ser concreto, não só as concepções que Aristóteles tinha elencado, ou seja, matéria e forma, ato e potência, substância e acidente, mas também uma coisa que muitos vão dizer que é o cume da metafísica tomista, que seria a distinção de essência e ser. Ou seja, é distinto o que uma coisa é do fato dela ser. E essa distinção, para São Tomás, é uma distinção real, ou seja, não é algo que depende unicamente da nossa razão. E São Tomás, ele vai dizer que Deus, que o ato puro, é o único ser cuja essência é idêntica ao ser. Então, enquanto em todos os outros demais seres a essência deles é diferente do ser deles, ou seja, de sua existência fática, a existência não do ser, mas de subsistente per si, em Deus não há tal distinção. Em Deus essa distinção é inexistente. Bem, tratando sobre a distinção, é importante deixar claro algumas coisas. São Tomás, ele estabelece, ele divide, né, todo esse pensamento escolástico usa distinções de várias maneiras, né? Ele divide a distinção em várias maneiras. Primeiramente, a gente teria a distinção de razão, que seria uma distinção que não existe realmente na coisa, mas sim é unicamente uma distinção realizada pelo nosso intelecto de diversas representações que realmente, ou seja, que independente do nosso intelecto, não se distinguem.
tal como, por exemplo, a animalidade e a racionalidade no homem. Para São Tomás, no homem, na essência do homem, essas coisas se identificam, só que dão lugar a representações diversas, que são realizadas pelo nosso intelecto, e por isso seria uma distinção de razão. E você tem a distinção real, que seria a distinção que independe de nosso intelecto, tal como um homem se distingue de outro homem, uma coisa, um objeto se distingue de outro objeto, e afins. Entre essas duas distinções, São Tomás ele também coloca a distinção com fundamento em re, ou seja, com fundamento na coisa, que seria a distinção que, apesar de não se dar realmente na coisa, possui fundamento nela. Então, o São Tomás ele elenca essas distinções. Bem, continuando em relação ao ato puro, a Deus, São Tomás ele fala uma coisa bastante interessante, que seria justamente o ponto alto de sua sintetização do platonismo com o aristotelismo, que seria a questão da participação na ordem do ser. Porque Platão, tal como é interpretado geralmente pelos tomistas e por outros, ele defendia uma participação, mas na ordem formal, enquanto São Tomás ele utiliza dessa participação, contudo na ordem do ser. Primeiramente, é bom a gente esclarecer o que significa participação. A participação, em suma, ela iria significar você receber de outrem algo. Você recebe de outro alguma determinada coisa, uma determinada realidade. Contudo, essa recepção não é absoluta, não é total. Você não recebe tal como está no doador dessa perfeição, mas você recebe parcialmente segundo o seu modo. Então, por exemplo, os entes finitos para São Tomás, eles participam do ser, na medida em que recebem de uma maneira ou outra o ser de Deus. Contudo, essa recepção não se dá de modo absoluto, por isso não são infinitos, mas sim de modo finito e proporcional à essência deles. Por Então, exemplo, quando você, por exemplo, esquenta uma água, ela estaria participando, né, do calor do fogo. Seria mais ou sim, menos nesse sim, sentido. sim, sim. Então, você tem essa questão de receber de outrem uma perfeição. E os seres, né, segundo São Tomás, eles participam em graus distintos do ser. Então, por exemplo, uma pedra, um mineral, ele participa em um grau inferior que um animal, que participa em um grau inferior que um humano, por exemplo. O São Tomás ele coloca o homem como sendo a criatura de máxima perfeição no mundo sensível, né? Desconsiderando os anjos e afins, uma vez que o homem ele é mais superior tanto que ao animal quanto ao mineral e ao vegetal, que seriam as plantas e afins. Então há É, uma gradação de ser entre os seres, há uma gradação dessa perfeição, do tanto que essa perfeição é recebida. Daphne, Oi. se não me engano, essa, essa tese do Aquino, né, sobre a participação dos seres, né, é, em relação a Deus, seria também uma forma de justificar uma passagem da Bíblia que diz que, como o Tomás de Aquino tentou conciliar o Deus da fé com o Deus da razão, né, usando de Aristóteles e um pouco de Platão, né, ele vai justificar certas coisas, né, certa passagem da Bíblia com metafísica, né, quando você tem essa essa participação dos seres, né? Quando você diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia estaria basicamente dizendo que Deus ele fez o homem o ser mais semelhante no mundo, né? O ser mais semelhante a ele no mundo, porque Sim, se sim. você olhar no universo inteiro, né? Todos os seres, os animais, os corpos celestes e afins, todos eles em relação ao homem são menos perfeitos, porque o homem ele teria essa semelhança a Deus
na medida em que o homem ele é mais semelhante a Deus do que as outras coisas, né, nesse aspecto, porque o homem ele participa do ser em grau maior do que as outras coisas. Sim, sim. E nessa concepção, aqui ele coloca Deus como o próprio ser subsistente, o ipsum esse subsistens, né? Porque Deus, como ele não se distingue, né, sua essência e o ser, sua essência é ser, então ele é o próprio ser que subsiste, que é a Deus fonte ele, do ser para todas as demais realidades criadas. E Deus ele isso, ele é o ser enquanto ser, literalmente, né? Quando daí o Aristóteles passou a fazer as investigações dele do ser enquanto ser e porém dessas investigações se concluiu que o ser enquanto ser é na verdade Deus, né? Ou seja, a metafísica ela você investigando, você fazendo as mesmas teses, assumindo as mesmas teses de Aristóteles e de Aquino, você acaba concluindo que realmente a metafísica inevitavelmente vai levar a uma teologia natural, né? Ela vai acabar sim, estudando Deus, né? Porque Deus ele é o ser enquanto ser. sim, sim. Tem que tomar só um pouco de cuidado para você não acabar caindo numa concepção meio panteísta, né? Porque Deus, você pode tomar ele como ser enquanto ser na medida em que ele não se distingue do ser, não na medida em que todo ser seria ele, né? Só Sim, sim. um pequeno adendo em relação a isso. Aham. E ainda considerando a Bíblia, né, e essa questão de São Tomás, essa concepção de Deus como o próprio ser subsistente também é perfeitamente alinhada com a Bíblia, quando Deus diz a Moisés que é o que é. Quando Moisés pergunta a Deus Aham. quem é ele, não, ele responde que é o que é, né? Eu sou o que sou. Então, na Eu acho, medida em que... Oi? acho que todo mundo já ouviu, mesmo que sei lá, algum lugar seja, quem não estuda metafísica e tal, já deve ter ouvido, sei lá, até pastor falando isso aí, que Deus ele não existe, e sim Deus é, né, justamente por causa dessa passagem da Bíblia. E se você analisar a metafísica, né, você também conclui que Deus ele não existe no mesmo sentido que as criaturas, né, os seres no universo. Deus ele simplesmente ele é, né? Ou seja, Sim, Deus sim. ele é ele mesmo, ele é o próprio ser, né? Sim, sim. Então, Deus, ele é por essência, ao passo que a criatura é por participar do que é por essência. Sim, sim. Há toda essa questão que Aquino ele desenvolve partindo da distinção da essência e do ser. Essa Você é tem também, justamente a quarta via, né, que ele vai derivar. exatamente. Você vai ter, além disso, nessa distinção de essência e ser, você tem a concepção do ser como ato de todos os atos. Ou seja, o ser é a última atualidade dos seres vivos e dos seres em geral. Porque a essência, ela em si, desconsiderando sua existência, nada mais é que impossível de se atualizar, que reside na ordem do ser. A essência não é um mero nada, porque se ela fosse um mero nada, não haveria essa possibilidade dela vir a ser. Então, por exemplo, caso não existisse humano algum, ainda assim a essência do homem não seria mero nada, porque caso fosse, não haveria como ter existido ou vir a existir algum humano. Portanto, a essência ela é subsistente na ordem do ser. Contudo, ela não existe de modo necessário, mas sim existe participando, né? Tendo a existência, tendo o ser por participação. E nessa questão aí, então, você percebe que há uma relação da essência e do ser de potência e ato. A essência, como subsistente no ser, como existindo na ordem do ser, ela está em potência em relação a essa última atualidade, que é justamente o ato de ser, o actus essendi tomista. Uh, e então o Aquino ele desenvolve essa concepção do ser como que toda a existência tem como última atualidade esse actus essendi, que é o que pelo qual as coisas são realmente, as coisas existem. Então, partindo disso, dá para Aquino constrói todo um sistema rigoroso em metafísica, partindo desses princípios e dessas distinções.
que desse modo concilia perfeitamente o pensamento platônico com o pensamento aristotélico, porque do mesmo modo que os seres participam do ser, participam da existência do ser, eles também são constituídos de ato e potência e etc. Então aqui nele realiza uma grande síntese aí do pensamento anterior a ele. Essas essências, ademais, elas subsistem na mente divina. Então essas essências como inteligíveis subsistem em algo que também é inteligente, que seja justamente a mente divina, enquanto detentora e sustentadora dessas essências que são também inteligíveis. Então, aí você também tem a questão de Deus fazer o mundo de acordo com tais ideias divinas, que em si são eternas em relação a Deus, uma vez que se identificam com Deus. Nisso também entra outra questão importante nessa identificação das ideias com Deus, que seria justamente a absoluta simplicidade divina. Porque Deus, se possuir uma composição real, ou seja, se possuir uma distinção de elementos reais, tal como, por exemplo, uma parte dele é tal perfeição, outra parte distinta e realmente distinta, outra perfeição, haveria uma relação de ato e potência entre as partes, uma vez que essas partes tomadas em si mesmas e isoladamente estariam em potência em relação ao todo, em relação ao conjunto total que formaria a unidade divina. E como é impossível que haja ou que haja potencialidade no ser divino, justamente pelo mesmo argumento aristotélico de que Deus necessariamente precisa ser ato puro, também é impossível que haja uma composição real em Deus. Então, para Aquino, quando a gente diz que Deus ele é perfeito, ele é onipotente e perfeições que são diversas, há uma identificação no ser divino de todas essas perfeições. E então nosso modo de exprimir, nosso modo de falar acerca dessas perfeições seria um modo imperfeito e análogo, porque a gente consegue dizer as perfeições que formalmente se encontram em Deus, ou seja, as perfeições que Deus possui em sua razão, tal como onipotência, absoluta misericórdia, justiça infinita e etc. O que a gente não consegue dizer é o modo com que tais perfeições se encontram em Deus, que seria justamente Deus como ele é em si mesmo, e não como ele é em sua razão análoga à criatura, a razão análoga ao conhecimento da criatura do homem. É, Deus ele seria absolutamente simples na medida em que todas as suas propriedades, né, todas as suas perfeições se identificam em uma coisa só. Só que de imediato, quando a gente pensa nelas, nós pensamos em coisas distintas. Por exemplo, quando você pensa em Sim, onipotência, você pensa que a onipotência ela é diferente de como é que é o termo? onisciência. Onipresença, É sei lá. onisciência, presença, daí, tipo, você pensa em distinções essas coisas, né? Porém, pela análise da metafísica, você vê que uma coisa implica na outra, só que implica no sentido delas serem a mesma coisa, né? Quando você pensa em que um ser onipotente, isso implica em necessariamente ele ser onisciente, onipresente, né? Isso pela análise Sim, metafísica. sim, E também você ser o ato puro, ou seja, você não ter uma potência para qualquer coisa, né? Como Deus ele não possui uma potência de vir a ser, né? Porque Deus ele sempre é. Deus ele não tem um devir, ele não tem uma potência de vir a ser, né? Ele seria, por ele ser o ato puro, ele seria necessariamente perfeito, né? Então você tem que o ato puro e perfeição são a mesma coisa. Você tem também que você ser bom, ser o sumo bem, você ter a onibenevolência, né? Você você estaria assumindo então que Deus ele já está em sua máxima sua causa final, ele já atingiu sua causa final, né? Já que se o bem é a causa final de tudo, e se quando você cumpre sua causa final, você já está no seu bem, no bem do ser, né? Então você tem que se Deus ele é o ato puro, se ele é perfeito, isso implica que ele também seja benevolente, que ele seja o sumo bem. E assim você vai tendo que todos os predicados, na verdade, são a mesma coisa. Por isso que você diz que
Deus ele é indivisível e simples, né? Ele é uma coisa só, embora de imediato você não pense nisso. De um Uhum. predicado você deriva outro, e desse outro, até que você chega aí Sim, nos sim. predicados aí mais conhecidos de Deus. No final você vê que Deus ele simplesmente ele é, ou seja, Deus Sim, sim. é por Simplesmente, isso né? que ele simplesmente ele é. Ele não tem parte, ele não se divide em predicados como é as outras criaturas, né? Deus, os outros seres, no caso. Ele simplesmente, ele é ele mesmo. Embora nós pensamos em Deus como sendo, como nós temos um intelecto imperfeito, nós pensamos em Deus com vários predicados, porém, pela análise nós vemos que todos os predicados são a mesma coisa. Todos os predicados são Sim, Deus. sim. Em relação ao nosso modo de conceber as coisas, os diversos predicados estão implicitamente contidos, né? De um você deriva outro. Só que na essência divina em si mesma, todos esses predicados estão explicitamente, sabe? Explicitamente lá, não é necessário uma derivação ou algo do tipo. Então, o modo de contemplação, por exemplo, dos bem-aventurados que vai presenciar essa questão de explicitamente contemplar tais perfeições tal como é na eminência da deidade, que seria na razão de Deus tal como ele é em si mesmo. E então, nessa questão também, entraria, entraria o problema da analogia, que você tem esses predicados, eles apesar de indicarem uma perfeição que de fato se encontra em Deus, eles exprimem segundo um modo imperfeito e diverso do que o modo que de fato se encontra em Deus. Então, o predicado onipotente, né, você dizer que Deus ele é onipotente, você está exprimindo uma determinada realidade, contudo você não está exprimindo o modo com que essa realidade ela se encontra em Deus. Então, você vai ter uma realidade sendo atribuída analogamente a Deus. E o que seria a analogia? Bem, a analogia, tal como ela é expressa por filósofos como o próprio São Tomás, Marfeira dos Santos e etc., ela seria basicamente um meio termo entre a univocidade e a equivocidade. O que isso significa? Bem, quando atribuímos um predicado, quando atribuímos um conceito a diversos seres, significando o exato mesmo conteúdo e o mesmo sentido, disse desse termo que é um termo unívoco. Então, por exemplo, na ordem lógica, quando você diz que ah, João, Pedro e José são homens, você está atribuindo a razão de homem a esses três em sentido unívoco, uma vez que homem para José significa o mesmo que o homem para os outros dois indivíduos. Portanto, há uma univocidade do conceito nesse caso. Agora você vai ter a equivocidade, que seria quando você emprega um mesmo conceito, significando realidades completamente diversas. Se emprega um mesmo conceito a diversos seres, só que significando uma realidade que de modo algum se assemelha entre eles. Então, por exemplo, você tem o cão da constelação estelar, assim como você também tem o cão cachorro. Entre eles, entre essa atribuição dos termos, há uma equivocidade, porque os termos têm um significado completamente diverso. E um meio termo entre os dois pode ser considerado como uma síntese entre esses dois. Você teria analogia, que a analogia ela é em parte semelhante, em parte unívoco e em parte equívoco. Você teria uma unidade que se diria proporcionalmente em relação aos inferiores, em relação aos termos atribuídos. E nessas analogias, você tem a analogia de atribuição e a analogia de proporcionalidade. A analogia de atribuição é aquela analogia onde apenas o primeiro termo possui a razão do termo em si mesmo. Como, por exemplo, quando você diz que uma comida é saudável, você não diz que essa comida é saudável de fato em si mesma. Você diz que ela é saudável na medida em que
causa saúde em uma realidade que possui em si mesma, que seria justamente o homem, por exemplo. Então, na medida em que ela não possui essa razão de perfeição por si mesma, mas sim na medida em que se ordena a outra realidade, a outro termo, há uma analogia quando você considera o termo saúde aplicado ao homem e à comida. Nós temos a analogia de atribuição extrínseca, que consiste basicamente em uma atribuição metafórica, tal como quando dizemos que há um homem risonho e um jardim risonho, e também a analogia de atribuição intrínseca, que seria que, de fato, o análogo convém de modo próprio a todos os objetos que ele designa, embora seja mais adequadamente, mais propriamente um caso e menos em outro, tal como o caso citado do pão e a saúde e o homem. Bem, e além desse tipo de analogia, nós temos a analogia de proporcionalidade, que seria basicamente a analogia que se daria entre coisas que em si são completamente diversas em sua razão absoluta, contudo elas guardam uma unidade proporcional. Então, apesar de em sua razão e em suas notas absolutas não haver uma, uma unidade unívoca, há uma unidade proporcional, tal como é o caso do ser, que eu havia dito quando eu disse das categorias aristotélicas, porque todas elas se dizem de modo diverso. A quantidade é uma quantidade de uma determinada substância, a qualidade é a qualidade de uma determinada substância e assim vai indo. Contudo, a unidade proporcional que há entre elas é justamente essa razão de ser, porque todas são. Então, na medida que são, elas proporcionalmente, apesar de em sentido absoluto serem diversas, são essa unidade. E é exatamente essa unidade proporcional, que os tomistas usam no caso do ente. Então, para transcendermos, para nos elevarmos ao ente divino, ao ser divino, os tomistas eles usam esse tipo de analogia, porque o ente seria aquilo que é de algum modo, aquilo que tem ser, ele se diz de muitas maneiras. Contudo, em todas essas maneiras há uma proporcionalidade. E é exatamente nessa proporcionalidade, nessa unidade dos conceitos que existe, que consiste a possibilidade de tecermos juízos acerca das realidades transcendentes. Então, em suma, esses são os principais pontos do tomismo em relação à analogia. Bem, em relação ao ilemorfismo aristotélico, né, a doutrina dos entes sensíveis compostos de matéria e forma, São Tomás ele vai seguir essa mesma linha. Ele vai dizer também que há um princípio determinante e um princípio determinável nos seres. Então, o São Tomás ele também vai dizer que esse princípio ele se alinha com a ordem do conhecimento, porque o homem ele teria um princípio ativo, chamado de intelecto agente, e um princípio passivo, onde o intelecto agente ele abstrai desses entes sensíveis, desses seres sensíveis, essa razão inteligível que há neles, né? Que os define como isso e não aquilo. Com tudo isso, já entraria mais para o tema de outros podcasts, tratando de gnoseologia e etc. Mas basicamente é isso. E também Aristóteles ele compactua com tal teoria, apesar de Aquino completá-la, nessa teoria que eu disse da abstração. Bem, em relação à matéria e forma, existe uma grande discussão na escolástica entre a natureza da matéria-prima. Bem, em relação à natureza da matéria-prima, há também uma grande discussão na escolástica no que diz respeito à interpretação desse princípio aristotélico, porque a matéria-prima, enquanto princípio recebedor das formas, ela consiste em uma pura potencialidade. Contudo, os tomistas dizem que ela não possui um ser por si mesmo, mas o ser dela consiste na união com a forma, ou seja,
ela tem ser na medida em que se funda em uma atualidade, e a atualidade não convém a ela enquanto tal. Então, o ser da matéria é também o ser do ato, ela não possui um ser distinto e próprio. Enquanto que outros, tal como os escotistas, vão discordar dessa afirmação tomista, dizendo que, ora, se fosse o caso, não haveria dois termos de composição, pois como a matéria-prima não possuiria ato algum, não possuiria nenhuma atualidade, ela não se distinguiria do nada. E não é possível que o nada seja um termo de composição. Portanto, a matéria-prima necessita possuir uma certa atualidade por si mesma, que, segundo os escotistas, tal atualidade não é outra coisa que a ordenação dela em relação a atualizações, em relação a atualidades. Então, o ato dela consiste em estar em potência em relação às atualidades. Então, ela, segundo os escotistas, é minimamente ato, consiste no mínimo de ser e ato possível e no máximo de potencialidade. Então, segundo os escotistas, ela também seria a pura potencialidade, contudo, teria um ser próprio e distinto do ser que resulta da união com a forma. E, portanto, como se segue dessa premissa escotista, para eles é possível, por exemplo, que Deus faça com que exista uma matéria-prima sem uma forma, caso Deus queira. Não resultaria em uma impossibilidade lógica nesse quesito. Bem, em relação à escolástica, existem, claro, diversas outras discussões, contudo, fugiria à visão geral de metafísica que esse podcast visa. Portanto, agora vamos entrar já em filosofia moderna, tratando principalmente da visão de metafísica tal como é tida por Kant. Então, pode falar aí, Anarcocato. Beleza aí. Eu queria começar contextualizando um pouco as coisas, né? E até falando umas das diferenças das discussões da metafísica moderna da metafísica medieval e grega, né? Uma coisa que é interessante analisar é que a metafísica moderna, ela se concentrou bastante, no caso da época entre que tinha os racionalistas e os empiristas, né? Você tinha o Locke, o Hume, o Descartes, o Leibniz e afins, né? Daí, nessa época, né, que era a época moderna da filosofia, você tinha que você tinha umas discussões da metafísica mais voltadas para uma área da relação entre o sujeito e o objeto. Então, a metafísica ela mudou um pouco o campo de estudo, né? Antes, enquanto se tinha a metafísica analisando o ser, né, analisando também o fundamento o fundamento das coisas, né? Que no caso era a metafísica bem antiga, né? Onde você tinha os filósofos, eu tento procurar o início de tudo, né? Buscando o princípio primeiro das coisas. Mais para frente você teve as discussões acerca do ser e afins. A metafísica moderna ela foi se concentrar mais na relação entre o sujeito e o objeto, ou seja, como que o sujeito ele conhece os objetos externos a ele. Daí, então, você vai ter a grande discussão entre os racionalistas e empiristas, né? Os racionalistas foram se concentrar mais foram mais, por um lado, como o próprio nome diz, dizer que a relação entre o sujeito e o objeto favorece muito mais o sujeito, né? Onde o fundamento do conhecimento, né, do sujeito acerca dos objetos se concentra realmente na razão. A maior parte é na razão e que o conhecimento ele parte puramente da razão, digamos assim. É o essa é a parte dos racionalistas, né? Daí, em divergência, você teve os empiristas, que foram dizer que o conhecimento ele provinha da experiência, onde daí você tem, por exemplo, os argumentos do Hume, do Hume não, do Hume e do Locke. Você tem, por exemplo, que o Locke, ele dizia que nenhuma ideia antecedia a experiência. Não existia uma ideia prévia que antecede a experiência, ou de qualquer forma de experiência, como, por exemplo, o Descartes acreditava. O Descartes ele tinha as teses dele sobre conhecimentos que não dependiam de nenhum sentido, um conhecimento que você poderia ter mesmo desprovido de qualquer um dos cinco sentidos. Daí o Locke ele vai
ele vai propor a ideia da, vai justamente propor a ideia das ideias, no caso, né? Das ideias simples e ideias compostas. Como, por exemplo, quando você tem a ideia de ouro e amarelo, você tem ideias simples, né? Quando você tem a ideia de que o ouro ele é amarelo, você tem uma ideia composta e afins, né? Então você tem, e daí o Locke vai argumentar que nenhuma ideia, nenhum juízo, né, que ele chamava de ideias, né, as ideias compostas, elas não antecedem a experiência. Pelo contrário, elas dependem substancialmente da experiência. Por isso ele vai classificar então a mente humana como uma tábula rasa, como se fosse uma folha em branco que é passível de receber o, experiências e formar assim as ideias, né? Daí, nesse contexto, nessa discussão metafísica acerca do fundamento do conhecimento, né, que mais para frente houve uma separação entre essa discussão da discussão da metafísica propriamente dita, porque as investigações acerca do objeto e do sujeito passaram a ser chamadas de epistemologia, né, no caso, o fundamento do conhecimento do, do sujeito, né? Como o sujeito ele obtém conhecimento acerca dos objetos. Mais para frente foi chamado de epistemologia. Porém, na época era considerado um debate da metafísica, né? Você tinha então essa investigação. Daí, nessa discussão chegou o Immanuel Kant. O Kant ele foi propor uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, né? Ou seja, ele foi propor um meio termo, né? Que o meio termo que o Kant propõe seria dizer que seria assumir, ele fala isso também nos primeiros dois parágrafos da crítica da razão pura, né, que os empiristas eles estavam certos em assumir que nenhuma ideia, nenhum conhecimento antecede a experiência. Então, o que vai acontecer? O Immanuel Kant ele vai aparecer na discussão, né, acerca do racionalismo versus empirismo, e ele vai propor, então, uma síntese entre ambos. No caso, a síntese seria de que ele assume lá nos primeiros parágrafos da crítica da razão pura, né, dizendo que nenhuma ideia, nenhum conhecimento realmente antecede a experiência, né? Assumindo então a tese dos empiristas, né? Realmente nenhum conhecimento antecederia a experiência, antecederia os sentidos. Porém, ao mesmo tempo, nenhum conhecimento, existiria conhecimentos que não se fundam na experiência, né? Ou seja, que não dependem substancialmente da experiência. Ou seja, embora nenhum conhecimento anteceda a experiência, seria um salto lógico ser concluído aí, como o Locke ele concluiu, né, que você assumindo que nenhum conhecimento antecede a experiência, você tem então, que todo conhecimento se fundamenta nela, né? Então, o Kant, ele vai ver esse O erro do fundamento de Locke. que todo fundamento, de que o conhecimento de que todo conhecimento se fundamenta na experiência, fundamento na experiência. Como é que é? Foi isso que Kant perguntou pro John Locke. Bem isso aí, cara. Você não tem, por exemplo, assumindo que nenhum conhecimento antecede a experiência, que você tem que todo conhecimento se fundamenta nela. Isso seria o erro dos empiristas, né? Embora o Kant ele assuma que é errôneo, é um erro dos racionalistas assumir que existem conhecimentos que antecedem totalmente a experiência, ou seja, que sem o sentido você pode ter algum conhecimento das coisas, né? E só que o Kant tem uma coisa que ele fez, né? Ele literalmente matou a metafísica, né? Como muitos acusam ele ter feito, né? Destruído a metafísica e afins. Isso porque o que o Kant ele vai fazer? Ele vai pegar a metafísica e vai desvincular ela dos objetos, né? Como era nas discussões dos, dos gregos e dos medievais, né? Você tinha uma metafísica voltada para os objetos, né? Para como os objetos eles se dão. Você vai ter então o Aristóteles ele buscando as causas das substâncias empíricas, né? As quatro causas, no caso, né? As 8 formas de movimento. Você vai ter o, o Tomás de Aquino tentando buscar através de uma de um conhecimento que o Aquino chamava de a posteriori. Claro que o jeito que
o Kant ele emprega o termo a posteriori diferente de Aquino, né? Mas o Aquino ele falava que o conhecimento a posteriori seria o conhecimento que você faz retrocedendo as causas, né? Partindo dos objetos para alcançar as suas causas, né? Ou seja, dos objetos, observando as substâncias empíricas, o Aquino ele concluiu, ele buscou uma causa dessas substâncias, né? Qual seria Deus e afins, né? Só dando uma contextualizada, né, do que seria a metafísica pré-moderna, né? A metafísica pré-moderna, ela se concentra nessa discussão. Já a metafísica moderna, propriamente dita, ela vai se concentrar mais na visão do sujeito e do objeto, né? E o Kant, ele vai favorecer bem mais o sujeito, né? Ou seja, o Kant ele vai pegar e vai fazer a revolução copernicana da filosofia, como ele chamava. É você pegar, na visão metafísica, você tirar o objeto do centro da discussão, né? Ou seja, do centro da discussão metafísica, e colocar o sujeito, né? Você tira o objeto. Daí o Kant ele chama isso de revolução copernicânica, na medida que o Nicolau Copérnico ele tinha proposto um modelo heliocentrista, né? Ou seja, você tira a Terra do centro do universo e coloca o Sol lá, né? Então, o Kant ele chamou isso aí de revolução copernicânica da filosofia, que você tem então o sujeito no centro do conhecimento, o sujeito no centro do conhecimento e o sujeito no centro da metafísica. Então, o Kant o que ele vai fazer? Ele vai pegar a metafísica e analisar o sujeito e não o objeto. Daí você vai ter então o você vai ter a metafísica voltando para investigações de como que o sujeito, ou melhor, como o objeto se adapta ao sujeito. Enquanto nas discussões pré-modernas você tinha o contrário, você tinha como o sujeito conhecer os objetos, né? É isso que o Kant vai fazer. Daí, por exemplo, você tem um conceito um conceito bastante conhecido dentro da metafísica kantiana, que é o conceito de coisa em si. O que é a coisa em si? A coisa em si, ela é o objeto empírico como ele é em si mesmo, né? A natureza do objeto nele mesmo, né? E segundo Kant, essa natureza ela é incognoscível, ou seja, ela não pode ser conhecida pelo sujeito. Isso por quê? Porque o sujeito ele não consegue romper a barreira da experiência, os limites da experiência, como Kant chamava. Daí o Kant ele falava que os racionalistas eles cometeram o erro de tentar fazer uma investigação metafísica usando somente da razão. Por quê? Porque a razão ela não pode nos dizer nada a respeito do que é externo ao sujeito. Ou seja, você não pode dar razão, segundo Kant, né, concluir, chegar em conclusões acerca do mundo externo, porque o sujeito ele estaria fechado nele mesmo. Já os empiristas eles cometeram o erro de tentar buscar apenas pela experiência um conhecimento acerca do mundo externo. Isso por quê? Porque a experiência ela não pode nos fornecer os objetos como eles são em si, e sim a mera aparência dos objetos. Então, todas as formas que a metafísica ela buscou conhecer o mundo externo foram falhas. Então, o que o Kant vai fazer? Ele vai pegar a metafísica e tirar o escopo dela do objeto e colocar ela realmente no sujeito, né? Então, nesse aspecto, você vai ter várias divergências que o Kant vai ter com o Aquino, o Aristóteles e afins, né? O Kant, por exemplo, ele tem visões bastante diferentes acerca de Deus, né? Claro que tem certas concordâncias com o Aquino, né? Quando o Kant diz que Deus é o sumo bem e afins. Só que o Kant ele não vai colocar Deus como sendo um ser que você pode alcançar através da razão. Ou seja, você, através dos métodos que o Aquino e o Aristóteles usaram, né, para chegar em Deus, que seria você pegar o conceito de ser, né, e você tentar, através do ser, fazer as investigações acerca do ser, e assim concluir que Deus é o ser enquanto ser. Né, o Kant ele discorda desse método, já que esse método ele se priva apenas para a razão, né? Ou seja, o sujeito estaria fechado nele mesmo, e daí você não poderia ter que essas conclusões que você tem acerca do ser podem dizer algo a respeito de Deus, né?
do, do, do ser externo, né, dos objetos externos. Daí por causa disso, o Kant ele vai assumir que Deus ele é um postulado da razão pura e da razão prática. Ou seja, quando você diz postulado, postulado seria justamente uma coisa, né, uma sentença, né, que você assume para que um sistema funcione, porém você não prova aquela sentença, né? Ou seja, Deus, ele seria um postulado da razão prática e da razão pura, pois a razão prática e a razão pura, ou seja, você tem a razão enquanto a razão enquanto ela mesma, né? Ou seja, a razão enquanto ela mesma, e você tem a razão prática, né? A razão prática, ela seria a razão aplicada ao mundo. Já a razão pura, ela seria a razão aplicada a ela mesma, né? Ou seja, a razão por si mesma. E ambas essas formas de razão, elas assumem Deus como um postulado. Ou seja, o homem, ele pressente Deus. Ou seja, o Kant era um imanitista. Ou seja, o Kant ele acreditava que não era necessário uma prova de Deus, né, uma prova racional, porque pelo mero fato de você pensar e pelo mero fato de você agir, você já tem que assumir Deus, né? Uma coisa que é semelhante ao que o Defzinho colocou acerca do gênero das espécies, né? Que as espécies seria o que há de comum entre os indivíduos e os gêneros é o que há de comum entre as espécies. O que o Kant fez, ele vai assumir uma coisa bem semelhante ao raciocínio do Aristóteles, que é acerca dos incondicionados da razão. Enquanto o Aristóteles ele vai pegar e vai falar sobre as espécies e os gêneros, ou seja, que a espécie ela é o que há ela é o que há de comum entre os indivíduos, o gênero é o que há de comum entre as espécies, né? Como você tem o animal que é comum ao homem e o homem que é comum aos indivíduos que se dizem homem, ao João, ao Mário e afins. Daí o que o Kant vai fazer? Ele vai falar sobre os conceitos incondicionados. Os conceitos incondicionados seriam, ele vai tratar na parte da dialética transcendental. Daí você tem essa hierarquização que o Kant faz no sujeito, né? Você tem primeiro a faculdade que diz respeito à experiência, e daí ou seja, as faculdades dos sentidos, né? Que seriam como o próprio nome já diz, seriam os cinco sentidos do homem, né, que percebe o objeto externo. Você tem a faculdade pura, as intuições puras, no caso, ou seja, como você tem as faculdades empíricas que seriam que representam as intuições empíricas, você tem a intuição pura, as intuições puras, né? No caso, as intuições puras estão na faculdade de tempo e espaço, né? A faculdade de tempo e espaço, então elas seriam, ou melhor, o tempo e espaço para Kant estariam voltados para o sujeito também, ou seja, eles não seriam externos, ou se eles são externos, não teria como provar que eles são, porque segundo Kant eles dizem respeito a como o sujeito conhece os objetos, né? E não o contrário. Então você tem que o espaço e o tempo eles são pressupostos para que a experiência ocorra. Então o espaço e o tempo são uma faculdade do sujeito e não uma faculdade ou uma categoria dos objetos externos, né? Por isso que você vai ter então uma metafísica voltada para o sujeito e não para o objeto. Daí elevando-se mais eh, nas categorias do sujeito, nas faculdades do sujeito, você vai ter a faculdade do entendimento, né? E na faculdade do entendimento, você tem as duas categorias, né? Ou seja, no caso são quatro categorias, cada uma é dividida em três, né? Ou seja, são 12 categorias no total, né? 12 subcategorias. E cada categoria diz a respeito de uma característica do juízo que se diz a respeito dos objetos, né? Por exemplo, você fala que a flor é bela ou a flor é vermelha, né? Ou a flor ou que há uma flor ali, ou que toda flor ela é bela, ou que algumas flores são belas e afins. Quando você forma esse juízo, você está atribuindo certas categorias. No caso, seriam categorias de particulares, individuais, universais. Você tem quantidades, né? Por exemplo, você diz que essa é a categoria de quantidade, né? Você tem os particulares, universais e individuais. Você tem a categoria de qualidade. Você diz que aquilo não é, e afins, né? Ou seja, você tem todas essas categorias que constituem a faculdade do entendimento, né? Que seria a faculdade que produz esses juízos, né?
Daí você vai ter a faculdade da razão, que é, como eu disse, é onde ocorre onde o Kant ele trata na dialética transcendental, né? E na faculdade da razão é onde o homem ele conhece os gêneros e as espécies, né? É, como você tem em Aristóteles, né? Como eu estava dizendo antes. Então você tem, por exemplo, o conceito de homem, né? Ele seria a síntese do que há de comum entre todos os indivíduos, né? Que o entendimento ele julga, né? Então, a faculdade da razão, ela não participa da experiência. Por exemplo, você tem que a, a faculdade do espaço e do tempo, elas participam da experiência na medida em que o espaço e o tempo, eles atribuem aos objetos empíricos essa forma, né? A forma pura das intuições sensíveis. Você tem o espaço e o tempo como sendo as formas dos objetos que nós percebemos, né? Ou seja, você tem uma faculdade que participa da experiência. O entendimento, ele também participa da experiência na medida em que ele fornece aos objetos dados, na intuição pura, os conceitos, né? Ou seja, o conceito do objeto é dado no entendimento, né? Já a faculdade da razão, ela seria responsável, é, ela não participaria da experiência e seria responsável justamente por buscar nesses conceitos, né? Nesses juízos produzidos pelo entendimento, conceitos em comum, buscar conceitos em comuns entre elas. Daí você tem, sei lá, juízos como Sócrates é homem, ou melhor, Sócrates é mortal, Parmênides é mortal. Você tem todos esses juízos, né, de vários homens que são mortais, e a faculdade da razão, ela seria responsável justamente por sintetizar esses conceitos, né, esses conceitos individuais em um só. Ou seja, se diz que, em vez de se dizer que vários desses sujeitos eles são mortais, se diz que todo homem é mortal. Ou seja, você tem uma síntese entre todos esses conceitos. E você tem na faculdade da razão também os silogismos, né? Você tem, por exemplo, que o homem, ele conclui que, por exemplo, aquele famoso silogismo do Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Isso aí também seria um silogismo categórico no sistema kantiano. Os silogismos categóricos, ele, eles, eles se elevariam até uma substância incondicionada, né? No caso, a substância incondicionada seria, nas palavras do Kant, seria a própria alma, né? Porque para você tem várias substâncias que uma condiciona a outra, né? Por exemplo, você tem que o homem condiciona o Sócrates, né? Na medida em que você tem que Sócrates é um conceito, né? Você tem então que esses incondicionados da razão, no caso do silogismo categórico, seria a alma, né? Na medida em que a alma ela seria uma substância que condiciona todas as outras, né? Ou seja, você tem que o Sócrates ele seria condicionado pela substância de homem, né? Na medida que Sócrates, por ser um indivíduo, ele depende de um universal, no caso que é homem, e homem depende que como homem é uma espécie, né? A espécie depende de um gênero, ou seja, o gênero é o animal. Então você tem que uma coisa condiciona a outra, né? E a substância incondicionada nesse aspecto, para o Kant, era a alma, na medida em que a alma ela seria o que há de mais universal nesse aspecto. A alma ela seria a substância encausada que não depende de nenhuma outra substância superior. Então ela seria um incondicionado da razão, nas palavras do Kant. Daí é uma coisa semelhante que tem em Aristóteles, quando Aristóteles trata dos gêneros, né? Daí você tem os silogismos hipotéticos, né, que chegam no mundo, né, as conclusões do mundo, né? Daí o Kant vai tratar do mundo nas antinomias, que o mundo ele seria o conceito que condiciona todos os silogismos hipotéticos, né? Os silogismos hipotéticos são aqueles silogismos que partem de hipóteses. Por exemplo, se você assumir, deixa eu pensar num exemplo aqui, numa, sei lá, você tem uma hipótese de que se está chovendo,
ou melhor, se está chovendo, então deve ter poças de lama no, é, no sítio, por exemplo, né? Seria um silogismo, tem um silogismo hipotético aí, né? Porque você No assume uma hipótese. sítio. Que foi, Não pô? tanquei, não. Não tanquei no sítio, velho. Eu pensei a primeira coisa, cara. Eu deveria ter formado um exemplo. Você tem, por exemplo. Não, olha só. Você tem que. Eu acordei, né? E tinha poças de lama lá no quintal, sabe? Então você pensa de imediato que enquanto eu estava dormindo, estava chovendo, por exemplo, né? Você assumiu uma hipótese, né? Já que essa seria a hipótese mais provável para que aquelas poças de lama estavam lá no quintal e afins, né? Então você tem um silogismo, um silogismo hipotético, ou seja, você tem que assumir uma hipótese para que aquele silogismo seja válido. E daí, nos silogismos hipotéticos, você tem, então, você tem o conceito de mundo, né? Já que todo silogismo hipotético, ele pressupõe a existência do mundo, né? Daí tem o silogismo disjuntivo, né? E no silogismo disjuntivo é interessante que o Kant vai falar que o conceito incondicionado, né, a ideia transcendental, a- o conceito condicionado do silogismo disjuntivo seria Deus. Por que seria Deus? Porque o Kant ele analisava, por exemplo, o argumento ontológico. E o que diz o argumento ontológico é a prova de Deus, né? E o argumento ontológico para a prova de Deus diz o seguinte, que se Deus ele é e se Deus ele não poderia não ser, ou seja, Deus ele necessariamente ele é, então você conclui que então é necessário que Deus ele sempre seja. Então você conclui que Deus existe por esse argumento ontológico, né? Ou seja, que se Deus ele sempre é e se ele não poderia não ser, então você conclui que Deus ele necessariamente é, né? Ou seja, você tem uma uma prova ontológica de Deus que se Deus ele necessariamente é, então ele não poderia não ser. Isso é um argumento disjuntivo. Que o argumento disjuntivo ele é um silogismo disjuntivo no caso. Por exemplo, você tem que não há ou melhor, você tem ou A ou B. Não há logo B, né? Sei lá, por exemplo, João está ou João está no mercado ou João está na padaria, por exemplo, né? Se João está na padaria, logo ele não está no mercado. É um argumento, é um silogismo disjuntivo, né? E se você se levar isso para a classe do ser, né? E você tem então que Deus ele é o conceito incondicionado desse silogismo, né? Na medida em que Deus ele seria o conceito incondicionado, ele seria o ser que é necessariamente ser, né? Então, o Deus ele seria o incondicionado do silogismo disjuntivo, né? Daí então você tem que Deus ele seria um postulado da razão. Por quê? Porque a razão, dentro dos silogismos disjuntivos, por exemplo, você também tem que a alma, ela parte do silogismo disjuntivos, né? Do disjuntivo não, dos silogismos categóricos, você tem que o mundo ele parte dos silogismos hipotéticos, né? Então você tem que esses conceitos, eles são necessários para que para que o sujeito consiga operar, para que a razão consiga operar, digamos assim. Porque se não fosse o caso que tais conceitos existissem dentro do sujeito, né, a razão jamais poderia operar na Ô, medida em Capi, que a razão. Oi? você fez um roteiro, mano? Oi? Você fez um roteiro? Roteiro? É, mano. Não, Parece que você tá lendo. eu não tô lendo, cara, onde? A máquina. Só vai, mano. Então, concluindo essa parte do Kant, então, podemos dizer que basicamente o Kant ele vai então pegar a metafísica e voltar para o sujeito e não para os objetos. E você tem essas visões de Kant acerca de Deus, né? Também acerca dos conceitos que a metafísica ela investiga, né? Como, por exemplo, o conceito do mundo, né? Do universo. Enfim, eu tô falando do mundo, mas penso no mundo literalmente como tudo que existe, né? O universo, propriamente dito. Onde você tem, por exemplo, no mundo você tem as mônadas, né? As mônadas que seriam uma coisa que o Leibniz trata, não vou entrar em detalhes, né, que senão vai ficar muito
muito longo aqui o podcast, mas o Kant também vai tratar das mônadas, que seria as substâncias simples, né, a qual todo o universo é formado. Você tem também, por exemplo, o próprio espaço e o tempo, né, que seriam a própria forma do, é, do universo, né, a própria forma do mundo e afins, são coisas que estão dentro do conceito condicionado de mundo, né, e que você tem que assumir essas hipóteses, né, esses conceitos, você tem que assumir esses conceitos condicionados para que você consiga ter que todas as hipóteses, né, todas as condições que formam os silogismos hipotéticos realmente ocorram, né? Porque se não existisse espaço nem tempo, por exemplo, né, não existiria mundo e, consequentemente, o teu silogismo de que, por exemplo, choveu lá eh, que choveu e que a causa daquela chuva foi as poças de lama que você viu, né? Não faria nenhum sentido, né? Já que não existiria mundo, não existiria o espaço e o tempo e afins. Então você tem que assumir esse conceito para que o teu silogismo ele faça sentido, né? E eh, então é só uma explicação, né? Do que o Kant então ele vai colocar os incondicionados como que eh, sendo conceitos necessários para que a razão funcione, né? Já que sem eles a razão ela não poderia operar, né? Assim como o conceito de alma e de Deus, né? É necessário, por exemplo, o conceito de alma para que os silogismos das substâncias, né? Façam sentido, né? Os silogismos categóricos, né? Como por exemplo de Sócrates, Sócrates é mortal, não, como é que é o silogismo mesmo? Era Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, que a alma, ela sendo uma, uma substância que determina todas as outras substâncias, né? Na medida que a alma ela seria a substância indeterminada, as substâncias, né, para o Kant, elas só poderiam existir enquanto existia a substância indeterminada, né? Ou melhor, a substância incondicionada, né? Que seria a a alma, né? Então, se você não tivesse a alma enquanto a substância de todas as outras substâncias, né? Você não tem o que os silogismos não fariam sentido, né? Os silogismos categóricos. O conceito de Deus também, você precisa assumir o conceito de Deus para que os silogismos disjuntivos também funcionem, já que todo silogismo disjuntivo assume o ser, né? E quando você pensa no ser, pro Kant você tem que pensar necessariamente no ser de todos os seres, né? E o Kant dizia que o ser de todos os seres é Deus, né? E afins. Então você tem essa visão de Kant acerca da metafísica, que a metafísica para o Kant, ela é meramente postulada e não provada. Você não tem como você pegar a metafísica e voltar ela aos objetos, né? E que está, todo conceito que está na metafísica é, está necessariamente no sujeito, né? E não teria como provar que a metafísica ela está voltada para os objetos, que você possa pegar esses incondicionados da razão e voltar eles para os objetos empíricos, né? Então, nesse aspecto, você tem que o Kant ele não vai tratar a metafísica da mesma forma que o Aquino e o Aristóteles eles tratavam, né? Que o Aquino e o Aristóteles tentaram realmente provar a metafísica. O Kant não, ele não provou a metafísica, não tentou provar a metafísica, ele só postulou ela, né? Então, é basicamente essa a diferença da metafísica moderna para a metafísica medieval, né? Como foi os debates da época, a metafísica medieval e a metafísica grega, no caso, né? Quais são as diferenças, né? Então foram esses os debates, discussões botadas em, em pauta dentro da discussão da metafísica moderna, né? Então, é basicamente isso, né? Não sei se, acho que o Al vai querer finalizar aí. Alto aí. Tá aí, ó. Eu posso Tô finalizar. aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá bom. O que foi? Então tá. Acabou Finaliza. já? Uhum. Acabou aqui, já concluí aqui. Tudo bem, vou finalizar. Então, isso é tudo, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido entendível para todos vocês. E aqueles avisos de youtuber de sempre, que vocês se inscrevam, né? Agora que a gente está começando com esse projeto nosso. Dê seu feedback, se possível, etc. Nós nos vemos na próxima, e é isso.
Etc. foi eloquente. É. Etc. Foi muito foda.